Em entrevista concedida a uma emissora brasileira e transmitida por suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro respondeu à comentarista Ana Paula Henkel, que o questionou sobre a censura a seus apoiadores e sobre as tentativas de censurar o próprio presidente da República. Henkel perguntou sobre o processo que pede a censura do aplicativo do presidente e Bolsonaro respondeu: "É uma forçação de barra a tentativa de banir pessoas nessa plataforma. Olha só. No final do ano passado, eu entrei com uma medida provisória no parlamento copiando dispositivos da própria Constituição. O Senado devolveu a medida provisória. É inacreditável. Nós não precisamos de leis para garantir a liberdade de expressão. Está garantida na própria Constituição." O presidente lembrou que a atribuição de zelar pelo cumprimento da Constituição é do Supremo Tribunal Federal, mas apontou que parte dos ministros vem fazendo o contrário. Bolsonaro disse: "Quem tem a obrigação de garantir o cumprimento da Constituição? Não é o presidente da República. Todos nós temos obrigação, obviamente, de zelar pela Constituição. Mas quem é o guardião, entre aspas? O poder que deve zelar pelo fiel cumprimento da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E nós vemos que é exatamente alguns do Supremo, uma minoria do Supremo, que agem na contramão da nossa Constituição." Bolsonaro explicou: "A mensagem clara que fica é que eles têm um partido político. Eles não querem o Bolsonaro lá e querem um outro, que esteve há pouco tempo no xadrez, no chilindró. Lamentavelmente, é essa a ideia que acontece." O presidente acrescentou: "Alguns acham que por estar naquela função, todo mundo está ali dizendo amém para ele, acreditando em tudo que ele fala. Não é assim. Nós somos humanos, todos erramos." O presidente alertou sobre a situação de outros países na América do Sul e afirmou: "Tem certas coisas que, depois que acontecem, não volta mais à normalidade. Nós não queremos isso para nós." Bolsonaro desabafou sobre todas as ações feitas pelo governo que não são devidamente divulgadas pela velha imprensa. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio do então presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu costumo trazer aqui para os nossos ouvintes e espectadores algumas similaridades, no cenário político entre os Estados Unidos, o Brasil, principalmente na eleição de 2016 do então candidato Donald Trump e os 4 anos do presidente Trump na Casa Branca, a histeria da oposição, e que, infelizmente, hoje no Brasil nós estamos vivenciando a mesma coisa. Uma oposição histérica, nada propositiva, mas que, infelizmente, estende aí a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos visto contas de apoiadores do senhor sendo derrubadas, as redes sociais, das plataformas, contas sendo censuradas, jornalistas que apoiam o senhor sendo censurados também. Agora tivemos a declaração do ministro Fachin sobre possíveis ataques cibernéticos da Rússia. Esse também foi um assunto tratado aqui, entraram em investigação, não acharam absolutamente nada em relação a isso. E agora, na última semana de janeiro, o PDT de Ciro Gomes entrou no TSE contra o aplicativo Bolsonaro TV.
O senhor acha que o TSE vai acatar esse pedido aí do PDT de censurar o aplicativo do senhor? Também o STF, o senhor acha que haverá uma linha aí de cercear essa comunicação que o senhor tem com a sua base eleitoral? Elas autorizam. As plataformas Apple e Android autorizam de acordo com a legislação do país. Autorizam de acordo com a legislação do país. É uma forçação de barra, a tentativa de banir pessoas nessa plataforma. Você pode ver, olha só, no final do ano passado eu entrei com a medida provisória no parlamento. Acreditem, copiando artigos, incisos e parágrafos da nossa Constituição. O Senado devolveu a medida provisória. É inacreditável. Nós não precisamos de leis para garantir a liberdade de expressão. Está garantida na própria Constituição. Quem tem a obrigação de garantir o cumprimento da Constituição? Não sou eu, presidente da República. Todos nós temos a obrigação, obviamente, de zelar pela Constituição. Mas quem é o guardião, entre aspas, o poder que deve zelar pelo fiel cumprimento da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E nós vemos que é exatamente alguns do Supremo, a minoria do Supremo, que age na contramão da nossa Constituição. E ali a mensagem clara que fica é que eles têm um partido político. Eles não querem o Bolsonaro lá e querem um outro, que esteve há pouco tempo no xadrez, no xilindró. Lamentavelmente é essa a ideia que acontece. Digo a todos do Brasil, para mim seria muito mais fácil estar do outro lado da bancada que estou no momento. Mas tenho um compromisso com a minha pátria, tenho um compromisso com vocês, eleitores, de buscar alternativas e resistir. E mostrar cada vez mais que nós estamos do lado da lei, do lado da ordem, que buscamos a normalidade em nosso país. Um desses ministros mesmo declarou há poucos dias que a manifestação do último 7 de setembro foi pífia. Eu não sei o que acontece com pessoas declarando isso aí. Alguns acham que por ser, alguns poucos, por estar naquela função, todo mundo está ali dizendo amém para ele, acreditando em tudo que ele fala. Não é assim. Nós somos humanos, nós erramos, eu erro, tá? Eles também erram. Agora, o que nós temos que zelar? Nós temos que olhar. Olha a América do Sul. Olha o que está acontecendo nos países. Nós somos vizinhos de 9 países e de uma colônia ali francesa. 10 países somos vizinhos. Olha o que está acontecendo. Tem 2 que não faz divisa conosco. Que é o Chile e Equador. Olha o que está acontecendo nesses países. E tem certas coisas que depois que acontece, não volta mais à normalidade. Nós não queremos isso para nós. País aí como a Venezuela tem como o seu povo pobre, muitos deles iludidos, tem como fugir da ditadura, da fome, da violência, para o Brasil. Estamos batendo nos últimos dias a média de refugiados venezuelanos vindo a pé para Pacaraima, lá em Roraima, está em 800. Nós não temos para onde fugir aqui. E alguns acham que o que está acontecendo aí, o pós-pandemia, é algo que é de responsabilidade minha. Aconteceu a pandemia, eu não fui o autor, eu não obriguei ninguém a ficar em casa. Desde o primeiro momento eu tive coragem de dizer que tínhamos que combater o vírus e combater o desemprego. Tanto é que o desemprego seria em massa. Quando aquelas pessoas foram obrigadas a ficar em casa, o pessoal seletista ia perder emprego, só não ia perder emprego o funcionário público e o militar. Mas uma economia parada não ia arrecadar para pagar o salário deles. E teríamos problemas sociais gravíssimos pelo Brasil. Mas a política do fica em casa, a economia te vê depois, atingiu em cheio o informal. O informal, muitos chamam de invisíveis, faz parte da cadeia produtiva. É uma fábrica de biscoito, por exemplo, que vende para ambulantes. Quando o ambulante não pôde mais ir para a rua, a fábrica quebrou. O pessoal seletista foi mandado embora. Nós fizemos 2 grandes programas, o tal do BEM e o PRONAMP, um de autoria do senador Jorginho Mello, lá de Santa Catarina, onde nós seguramos 11 milhões de empregos. E para os informais, que no primeiro momento seriam 38 milhões de pessoas, nós demos para 68 milhões de pessoas durante o ano 2020 todinho. Dá para imaginar
O ano 2020, você pagar um auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas, e o volume não foi pequeno não, porque o que nós gastamos de auxílio emergencial em 2020 foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então nós temos uma visão para o social, nós cuidamos das pessoas, isso nós fizemos. Os governadores que fecharam tudo, que foram quase todos, não quiseram nem saber da responsabilidade. Quando o auxílio emergencial estava em R$600, no mínimo também, que por exemplo a mãe ganhava o dobro disso, tinha pessoas que ganhavam 3 vezes esse valor, o nosso endividamento mensal se aproximou de 50 bilhões de reais, por isso fomos obrigados a diminuir para 300, né? Foram 6 meses de 600 e 4 de 300, e depois em 21 passou para 250, não tínhamos como pagar. Depois resolvemos acertar, porque houve inflação, sim, houve inflação especial nos gêneros alimentícios, e passamos então para R$400 no mínimo. Ou seja, governar um país dessa maneira, onde muitos me criticam, me responsabilizam sobre o aumento de combustíveis, eu estou aqui na Europa, a inflação de gás chegou na casa dos 400%, onde eu estou aqui, 400%. O nosso em 2 anos foi em torno de 30%. A gasolina aqui, os combustíveis, chegou a 300%. No Brasil, eu não tenho de cabeça aqui o valor, mas foi 10 vezes menos do que isso. Ou seja, nós estamos dentro do que acontece no mundo, nós fomos o que menos sofreu no Brasil. E pessoas criticam. Junto a isso, que nós vamos buscar também, a partir agora, dia 7 de março, 2 milhões de jovens que devem para o FIES pode renegociar a sua dívida. Tira fora juros e multas, fica com o principal da dívida, abate 92% ou 86% de cada casa e sobra aquela quantia pequena, equivalente a 10% da sua dívida, e vai pagar à vista ou em 150 meses. Vai fazer diretamente de casa. O governo faz o teu papel. Como, por exemplo, a prova de vida dos idosos, agora não precisa mais ser presencial. E se porventura precisar, nós iremos na casa do inativo, nós vamos procurar o inativo. Acaba aquele constrangimento de botar num carro uma pessoa que tem tubo muitas vezes, botar num carrinho de mão, botar numa carroça, fazer a prova de vida. É um governo que trabalha. É um governo, por exemplo, que criou o Pix, que facilitou a vida. Em especial destes informais, que quando entraram no auxílio emergencial lá fora, abriram uma conta de banco e estavam com essa conta inativada. Agora vão botar essas pessoas para mexer com o Pix. E outra, não pagam nada. Nós supomos, não temos ainda o número exato, mas com o Pix, você, trabalhador, deixou de gastar 5 bilhões de reais com os encargos, né? Com as taxas que você tinha em banco quando fazia depósito, transferência de recurso com DOC, de outra forma qualquer. Esse é o governo federal. Tá? Nós agora, conversei com o Roberto Campos, do Banco Central, convidei há uns 10 dias atrás com ele, onde ele falou para mim, olha, temos aqui 8 bilhões de reais nos bancos, que ninguém sabe se as pessoas estão vivas ou não, se elas existem ou não. Ele fez o programa, você pode consultar aí, eu já consultei aqui, tá? Pelo seu CPF e a data de nascimento, e tem conta, e tem algum dinheiro em conta inativa sua. Você pega o número da CPF do teu pai, tua mãe, teu tio, o parente já faleceu, faz a mesma coisa, e você tem como buscar esse dinheiro para você. O dinheiro que é teu, um governo que entrega dinheiro para a população, que não quer esconder isso daí. Nós temos esse trabalho, essa responsabilidade com todos no Brasil. Então, é o que nós fazemos, é o que nós buscamos de toda maneira, mudar, fazer o Brasil diferente. É um Brasil que tem tudo para dar certo. Apesar desses desvios trilionários, tá, o Brasil não quebrou, estamos aí vivos. Temos uma dívida monstruosa na casa dos 6 trilhões de reais, temos sim, mas tem como pagar. Os juros a longo prazo tem embicado para baixo, tá? E tem como sair da situação. O que nós fazemos no mundo todo é uma coisa fantástica. Me desculpe aqui, modéstia à parte. Somos muito bem recebidos em qualquer lugar do mundo. Batemos recorde de entrada de dólar no Brasil em janeiro. Somos a moeda no corrente ano que mais se valorizou no mundo. Ué, por quê? Só a economia interna? Não. A externa.
meus cumprimentos em especial para o agronegócio, para o empreendedor brasileiro, que não se acovarda, que investe, que se expõe com muitos problemas que tem pela frente ainda, ao trabalhador brasileiro.